Eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena, filiada à Convenção Batista Mineira, e é dela que eu tomo como referência para a aula da Escola Bíblica Dominical, que é o propósito desse vídeo, a revista Práticas Bíblicas. Nós temos estudado lições preciosíssimas, em especial nesse tempo sobre a família. Hoje vamos fazer o estudo de número 33, que está registrado entre as páginas 148 e 150. Nós temos por tema na lição de hoje a criação dos filhos, o exercício da influência. Poderia até parafrasear o autor em seu título e dizer o poder da influência enquanto estamos neste desafio da criação de filhos. Certamente você já entendeu que criar filhos não é tarefa tão simples quanto muitos imaginam. Pelo contrário, é uma tarefa extremamente desafiadora, especialmente em tempos como estes que estamos vivendo. Os tempos contemporâneos são desafiadores. Como vimos em aulas anteriores da Escola Bíblica Dominical, este tempo é denominado, especialmente por um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, como a sociedade da modernidade líquida. E isso traz para mim e para você uma responsabilidade ainda maior com relação aos nossos filhos. Afinal de contas, nós precisamos, como eu bem disse na semana passada, fazendo referência a um filósofo contemporâneo chamado Mário Sérgio Cortella, eu e você precisamos nos preocupar não com o mundo que vamos deixar para os nossos filhos apenas, mas com os filhos que estamos deixando para o mundo nas futuras gerações. Para tomar como base bíblica para nosso estudo de hoje, o autor propõe o Salmo de número 127. Sem mais delongas, eu queria fazer a leitura deste Salmo, embora este Salmo já tenha sido lido e explicado na aula anterior, mas ele ainda tem algumas lições para o nosso coração. E o Salmo 127 nos diz assim, é um Salmo de Salomão, e eu gostaria de lê-lo com você. São apenas 5 versículos da palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto ainda estão dormindo. Os filhos são como herança do Senhor, são o fruto que nós reconhecemos no ventre, e isso é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da nossa mocidade. Bem-aventurado o homem que com ele enche a sua aljava. Quando enfrentar inimigos, jamais ficará envergonhado, porque numa disputa os filhos lutarão ao seu lado. Que texto maravilhoso, precioso e que traz uma série de ensinamentos, não apenas aqueles que exploramos na semana passada com referência às 2 analogias propostas no texto. Hoje vamos ampliar um pouco este leque e vamos tirar aqui algumas outras lições que servem para o nosso entendimento. Mas antes de fazer tais lições ou propor tais lições ao seu coração, eu queria desafiá-lo a pensar sobre a responsabilidade de ser pai nos dias contemporâneos. Nós, infelizmente, estamos lutando para garantir à próxima geração um mundo que realmente possa fazer diferença na sua existência. Mas, infelizmente, muitas vezes nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de nossa própria casa. Isto significa dizer que muitos pais não estão fazendo o dever de casa direito. E digo isso naturalmente entre aspas. Nós precisamos entender que muito mais do que um privilégio, embora também o seja, ser pai é ter responsabilidades. Aliás, Freud, embora tenha dito muita coisa que eu discorde, ele disse algo a respeito da paternidade que me encanta. Ele disse: ser pai é ser responsável pelo próprio nome. Isto significa dizer que na medida que nós temos filhos, nós
colocamos sobre ele a responsabilidade de nosso próprio nome, de nossa própria existência. Então precisamos cuidar muito bem disso. Aliás, o nome que o filho carrega é exatamente o sobrenome, o nosso nome, que vai sobre ele. Onde ele está, onde ele pisa, ele carrega consigo o nosso nome. E a pergunta que não quer calar é: será que os nossos filhos servem de vexame para o nosso nome ou será que eles servem de honra para o nosso nome? Tudo isso passa pelo exercício da influência. Tudo isso passa pelo exercício da responsabilidade que eu e você precisamos assumir dentro de nossa casa, na criação e de maneira continuada, inclusive na vida adulta dos nossos filhos. Eu queria tirar aqui algumas propostas que o autor nos faz e que merecem a nossa reflexão. O primeiro tópico desta lição nos diz responsabilidade intransferível. O autor foi direto ao ponto, sem fazer rodeios. Ele chama a atenção para o fato de que nós precisamos assumir responsabilidade, mas não podemos transferi-la a absolutamente ninguém. Embora muitas pessoas acreditem que nós podemos e devemos fazer isso. Há pais transferindo responsabilidade em relação à criação de seus filhos a uma babá. Há, por exemplo, uma escola, muitas vezes até uma igreja, muitas vezes até um pastor. Eu posso até dizer, como psicólogo que sou, que muitas vezes até os profissionais de saúde. Há muitos pais levando seus filhos a psiquiatras, entupindo seus filhos de remédios psicotrópicos, porque não estão dando conta de suas demandas. Na verdade, é o que a psicologia chama de doente sintomático. O filho, na verdade, não é o problema propriamente dito, mas ele é o sintoma de que o sistema familiar está em desacordo, está em desajuste e precisa ser acertado. Muitas vezes, numa terapia com o filho que se detecta no gabinete de um psicólogo, por exemplo, é que o problema não se refere ao filho em si, mas à criação que este menino recebe, ou que esta menina recebe, ao sistema do qual ele faz parte, no qual ele está inserido e está submetido. Então eu e você precisamos entender que ser pai, ser mãe é uma responsabilidade intransferível e eu poderia até completar, para a vida toda. Eu queria ler um texto que o autor indica e que você provavelmente conhece muito bem. O texto de Provérbios, no capítulo 22, mais especificamente o versículo de número 6, que diz assim: ensina ou instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Esse texto é fantástico porque em nenhum momento o sábio propõe a ideia de apontamento do caminho, mas de exemplo, como nós estamos dizendo aqui, de influência. Então não adianta eu dizer, Cristo é o caminho, a igreja é o caminho para uma educação religiosa, estudar é o caminho para uma vida melhor. É preciso que eu esteja neste caminho, isto é, para que eu seja uma referência capaz de tocar a história dos meus filhos, eu preciso assumir a prerrogativa de estar neste caminho com o meu filho, de caminhar com ele, incentivá-lo, motivá-lo. Por exemplo, meninos nesta pandemia que estão simplesmente tendo que se virar no que diz respeito às suas atividades e responsabilidades escolares, que, diga-se de passagem, não estão sendo nada fáceis. Infelizmente, estamos sendo obrigados a fazer ensino acadêmico de forma remota. E se os pais não ajudarem, eles realmente vão sucumbir diante de tantos problemas. É preciso que haja uma participação efetiva. Esta responsabilidade é intransferível, até porque ela tem efeitos afetivos e, por conseguinte, vão gerar saúde mental ou vão gerar desajuste mental, o que eu poderia chamar aqui de enfermidade mental. E eu tenho certeza que você não quer isso para a sua família. As crianças, inclusive, aprendem a mentir com o nosso exemplo. As crianças aprendem a falar a verdade com o nosso exemplo. As crianças aprendem a fazer as coisas corretas com o nosso exemplo.
da mesma maneira como aprendem a fazer a coisa errada com o nosso exemplo. E é por isso que eu queria chamar a sua atenção para uma imposição de limites. E quando eu digo isso, eu quero desafiá-lo a entender que você não deve ter tanta preocupação em satisfazer as vontades de seus filhos. Você deve mesmo se preocupar em satisfazer suas necessidades. Nós vivemos um tempo em que os pais estão com medo de desagradar os seus filhos. E no afã de agradá-los, estes pais acabam estragando o comportamento desses filhos. Interessante que na geração em que fui criado, os meus pais tinham a preocupação não em me amar em primeiro lugar. Eles tinham a preocupação não em ser amados por mim em primeiro lugar, mas eles tinham a preocupação em me respeitar e que eu os respeitasse em contrapartida. Então o respeito vinha em primeiro lugar. E eu tenho aprendido, especialmente com base na palavra de Deus e na psicologia, que nós só amamos a quem nós respeitamos. Se o seu filho não respeita você, ele jamais vai amá-lo. Então esta dinâmica é perversa. Quando você pensa que ao não desagradar o seu filho com medo de não ser amado, não ser aceito por ele, você está fazendo bem, pelo contrário, você está dando um tiro no próprio pé, então tome imenso cuidado. Gosto de uma referência de um historiador contemporâneo famoso, palestrante e âncora de um programa na CNN chamado Leandro Carnal, professor universitário há décadas no nosso país e que tem popularizado o ensino de uma maneira muito dinâmica, diga-se de passagem. Ele declara que toda criança mimada será um adulto infeliz. Interessante que quando o pai mima uma criança, está preocupado em satisfazer as suas vontades. Mas o mundo real não é assim. Na escola ele não terá todas as suas vontades satisfeitas, não é verdade? No mundo real, ele vai encontrar na escola limites e aí ele será infeliz. Quando ele encontrar na faculdade, no emprego, na vida familiar que ele irá construir, se é que ele irá construir, porque há inclusive uma tendência a uma série de caminhos errados que comprometem a existência da família para a próxima geração. Então nós vamos ter tudo menos família na próxima geração, se alguma coisa não for feita com o que estamos criando dentro de nossa própria casa. É preciso que você saiba que mimar não é o caminho. Porque na medida que este filho vai se tornando adulto, ele vai encontrando um mundo completamente diferente daquele que ele tinha dentro de casa. E aí ele tem um problema sério, porque ele passa a ser frustrado e ele não aprendeu a ser frustrado. Ele não aprendeu a lidar com não, com limite, com a frustração, porque sempre teve suas vontades satisfeitas. Chorou, teve. Pediu, teve. E eu e você não podemos criar os nossos filhos nesta dinâmica perversa. Repito, ao invés de abençoá-los, nós estamos adoecendo esta geração. Mas o mais importante de tudo isso é que, infelizmente, há pais que confundem proximidade com atenção. E proximidade não é atenção. E os nossos filhos, eles precisam de atenção. Não adianta você estar do lado se você está concentrado no smartphone e o seu filho está jogado às traças, numa demanda afetiva que sequer é reconhecida, percebida pelos pais. É preciso dar atenção, é preciso ouvir o que eles dizem, é preciso perceber no que eles estão envolvidos na internet, é preciso participar da vida dos nossos filhos. Então não confunda proximidade com atenção. Isso é um erro grave, a sua responsabilidade é muito grande. E depois não adianta, repito, procurar um profissional de saúde, porque muitas vezes você bagunçou tanto esse sistema familiar na criação de seus filhos, que nem um ótimo profissional da saúde dá jeito. Eu diria, nem Freud, nem Lacan, nem Jung e nem nenhum outro cientista do comportamento terá condições de ajudá-lo, dependendo do que você está estragando dentro da sua própria casa. Eu queria chamar a sua atenção para o segundo tópico da lição. E ele propõe aqui filhos saudáveis.
Talvez já pudéssemos até ter parado no primeiro tópico, mas o autor resolve aprofundar ainda mais o tema e nos chama a atenção para o fato de que a influência que nós exercemos terá resultado, bom ou ruim. Os nossos filhos podem ser saudáveis ou doentes, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, dependendo dos hábitos, da cultura que nós estivermos criando em criação dos nossos filhos. Perdoe-me a redundância, porque muitas vezes é isso mesmo, nós criamos uma cultura na criação dos nossos filhos e esta cultura que criamos pode trazer uma série de malefícios à existência dos nossos filhos e eles não serão saudáveis e eu tenho certeza que isso não é o que você quer. Eu queria focar naquela passagem do Salmo de número 127 que lemos há pouco. Ali o autor faz uma observação importantíssima. Ele diz que filhos, quando crescem, eles passam a lutar ao lado de seus pais. Isto é, eles assumem os mesmos valores, as mesmas responsabilidades. Não necessariamente a mesma carreira, não estamos falando disso. Mas esses filhos passam a lutar pela mesma fé, passam a ter a mesma convicção espiritual. Portanto, esses filhos passam a viver numa dinâmica emocional bem resolvida, porque a família trabalhou por este projeto. Há uma pesquisa que foi feita pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na Califórnia, na década de 1920, portanto, na década de 20 do século 20, já estamos no século 21, eu me refiro ao século de número 20. Nós tivemos ali um psicólogo que comandava, capitaneava, digamos assim, respondia pela cadeira de psicologia da universidade. E ele resolveu trabalhar com uma pesquisa ampla e uma pesquisa que acompanhou jovens durante 20 anos. Interessante que este homem, que se chamava Lewis Terman, ele se preocupou em começar com o potencial desses alunos e depois ele foi naturalmente aprimorando a sua pesquisa. Como eu disse, ele não estava com pressa, ele queria ter resultados realmente capazes de balizar o conhecimento a respeito dos nossos filhos. E Lewis Terman trabalhou inicialmente com o que nós chamamos na psicologia de teste de QI. É um teste de quociente de inteligência. Na verdade, o teste que nós chamamos de QI, de quociente de inteligência, é para avaliar a capacidade intelectual das pessoas. E ele fez esse teste, naturalmente, com a ajuda dos educadores da Califórnia, em alunos da educação básica que estavam no ensino fundamental anos finais e no ensino médio. É o que nós chamamos hoje de ensino fundamental e ensino médio. À época não era assim a denominação, nos Estados Unidos não é assim, mas corresponde a esta faixa de alunos. E inicialmente, como ele teve o apoio das escolas, ele trabalhou com 250 mil alunos. O teste de QI foi aplicado em 250 mil alunos. Mas com os resultados em mãos, com uma boa equipe, evidentemente, ele começou a filtrar esses resultados e ele descobriu que havia ali um grupo seleto de pessoas extremamente inteligentes, portanto, com muito potencial. E, naturalmente, a essa altura, ele estava acreditando no que eu chamo de equívoco, que estes muito inteligentes seriam os novos promotores de ciência, os novos promotores de arte, os novos promotores de política, isto é, aqueles que estariam comandando a sociedade a partir de então. Digo equívoco porque ter potencial, e a pesquisa prova isso, não quer dizer muita coisa, e você verá. Eu queria, inclusive, descrever essa pesquisa a você. Lewis Terman, então, pegou os resultados e descobriu que dos 250 mil alunos, 1.470 traziam resultados muito bons do ponto de vista intelectual. Portanto, eles tinham um QI privilegiado. Ele passou mais uma peneira, digamos assim, e filtrou ainda mais e chegou a um número de alunos mais seletos ainda, em que ele detectou 730 alunos que tinham assim um QI abençoadíssimo por Deus, né?
Os 1470 eram na casa ali de 140, alguns chegando a 200 na marcação, nesse score, digamos assim, do QI, mas ele, com os 730, ele pegou aqueles que se aproximavam dos 200, isto é, ele quis se concentrar nos extremamente inteligentes, mas acompanhando a vida destes ao longo de 20 anos, naturalmente com a aquiescência de seus pais, ele descobriu que havia algumas intercorrências que mudavam os resultados na vida dessas pessoas. E, portanto, aquilo que ele julgava no início, que eu chamei de equívoco, acabou não se confirmando. Ele descobriu que só 150 alunos se transformaram em 150 adultos de muito sucesso. Os outros não. Havia destes 450 que tinham um sucesso mediano. Eram pessoas que tinham uma vida mais ou menos, uma vida medíocre, uma vida na média. Mas, por incrível que pareça, ele detectou que havia um grupo que ele denominou de categoria C. E este grupo era um grupo de adultos altamente mal-sucedidos na vida. Alguns desses eram marginais, haviam se divorciado algumas vezes, alguns destes não tinham sequer terminado o seu estudo, muitos desses haviam se envolvido com os vícios, com as drogas, com a prostituição e uma vida promíscua. E ele percebeu que eram 130 os adultos mal-sucedidos na vida, de pouco ou nenhum sucesso. Ele quis entender o que tinha acontecido. Então, ele descartou os 450 adultos de sucesso mediano e começou a estudar os 150 e os 130 para entender a disparidade. Por quê? Se todos eles eram tão inteligentes no início da pesquisa, por que que uns deram certo e outros não? E aí ele descobriu que havia dois tipos de criação, dois modelos de criação envolvidos no processo de formação desses jovens. O que ele chamou de educação orquestrada e o que ele chamou de crescimento natural. A educação orquestrada, eu vou explicar o que é. São pais participativos e sendo autoridade para os seus filhos. Sabe qual foi o resultado disso? Sucesso. 150 adultos de muito sucesso. Todos os alunos, todos os jovens que tiveram em casa a participação de seus pais, cujos pais foram autoridade para eles, estes se transformaram em adultos bem-sucedidos. E os 130 mal-sucedidos, por incrível que pareça, todos eles estavam incluídos num outro modelo de criação, que ele denominou de crescimento natural. Sabe o que significa crescimento natural? Eu explico. Eram pais ausentes e sendo permissivos com os seus filhos, satisfazendo as suas vontades. Lembra do tópico anterior? Resultado, todos eles se deram mal na vida. Pastor, o que o senhor está me dizendo? Eu vou direto ao ponto. Que a sua participação é decisiva na criação dos seus filhos. Eles serão, do ponto de vista espiritual, o que você formar dentro de casa. Eles serão, do ponto de vista emocional, o que você formar dentro de casa. Eles serão, do ponto de vista físico, o que você formar dentro de casa. O caráter destes jovens dependerá do que você formar dentro de casa. Pastor, então isso significa dizer que nós podemos interferir diretamente na criação dos nossos filhos? Exatamente isso. Quem diz isso é a ciência. Numa pesquisa respaldada pela Universidade de Stanford, que nunca foi contestada, pelo contrário, só foi corroborada com resultados recentes, deste século XXI, inclusive, que tem determinado que os parâmetros mudaram de criação, mas quando o modelo é de participação, de autoridade, a tendência é que os filhos deem certo na vida. E quando o modelo é de ausência e de permissividade, a tendência é que os filhos se deem mal na vida. Você precisa escolher. Ah, pastor, mas eu tenho um problema. Eu já criei os meus filhos e agora o que eu faço? E aí é que Deus trabalha para nos abençoar, nos dando oportunidades de resgate daquilo que foi errado. Interessante que o terceiro tópico nos propõe o seguinte: influência continuada dos pais.
Eu e você podemos entender esta influência continuada sob dois aspectos. O primeiro deles, de que a responsabilidade de um pai nunca acaba. Isso significa dizer que mesmo os filhos bem criados precisam continuar recebendo uma boa referência da parte dos pais. Não importa se esses pais já estão na terceira idade, se esses pais já estão, inclusive, vivenciando a debilidade da vida, que é natural, porque com o passar do tempo nós vamos nos debilitando. Nosso corpo sofre debilidades, a nossa memória sofre debilidades, a nossa mente, de modo geral, sofre debilidades. Mas isso não significa dizer que nós precisemos perder o foco na influência, pelo contrário. Podemos ainda influenciar os nossos filhos pela nossa fé, pelo nosso caráter, pela nossa responsabilidade moral, impondo a estes filhos um modelo de vida que tenha autoridade. Sabe o que significa dizer isso? Que nós passamos a ser exemplo que os filhos terão como referência de vida. Você tem sido isso? Ah, pastor, mas eu errei tanto. Se eu tivesse ouvido essa lição há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu gosto sempre de dizer isso em palestras e estudos sobre criação de filhos, eu teria feito diferente. Eu acredito que sim. Mas mesmo que não tenha feito, aí vem o segundo aspecto. Você ainda pode fazer diferença. Especialmente admitindo onde errou e trabalhando para que daqui para frente você se torne a referência que nunca foi. Você se torne o crente que nunca foi dentro de casa. Você se torne o homem da fé, a mulher da fé que nunca foi dentro de casa. Afinal de contas, o nosso Deus ouve as nossas orações. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, pode inclusive promover a conversão dos nossos filhos. Eles até podem impedir que eu e você falemos com eles, mas eles não podem nos impedir de orar por eles. E quando nós tocamos os céus, Deus intervém na vida deles e trabalha para que eles sejam moldados, mudados e até transformados pelo poder de Deus. Ou você não se lembra da história do filho pródigo, que mesmo depois de anos fora de casa, foi tocado no meio de um chiqueiro por Deus e voltou. Nunca houve uma carta, nunca houve uma palavra entre pai e filho. Nunca houve uma conversa nesse período, nesse interregno, mas Deus estava trabalhando por aquela família. E eu não tenho dúvida, um pai que ora transforma a vida dos filhos. Uma mãe que ora transforma a vida de seus filhos. Gosto de um slogan que vem a reboque num projeto denominado Débora. E este slogan diz: mães de joelhos, filhos de pé. Comece agora mesmo, já que perdeu muito tempo, se este é o seu caso, a buscar a sua casa do inferno e trazê-la para o céu, porque é isso que Deus espera que aconteça no seu lar. Amém? Que Deus nos abençoe e que eu e você nunca nos esqueçamos da responsabilidade que temos com os nossos filhos. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser.